E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sou o Luigi e junto com a Heloise, no nosso vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre bactérias. Agora eu quero te perguntar para vocês, o que vem na mente de vocês quando vocês ouvem falar sobre bactérias? Não sei. Vocês pensam em coisas boas ou vocês pensam em coisas ruins? Eu aposto que vocês pensam em coisas ruins, não é mesmo? Não! A gente é acostumado a sempre associar bactéria a coisa ruim, a doença, a lixo, né, sujeira, tu não lava a mão e ok, tá certo, né? Bactérias, elas podem sim causar muitas doenças na gente. A gente não tem higiene principalmente, não é verdade? Porém, as bactérias, elas não se resumem apenas a esses seres que causam doenças. Ou parar para pesquisar, a gente vai ver que as espécies causadoras de doenças, na verdade, elas existem num número bem menor se compararmos em relação às outras bactérias que exercem diversas outras funções no meio ambiente. Se você parar para pensar, na verdade, nós precisamos das bactérias para sobreviver. Assim como o meio ambiente no geral precisa das diversas contribuições que as bactérias têm para nos oferecer e para oferecer para todo o ecossistema. No nosso vídeo de hoje a gente vai comentar com vocês um pouquinho das principais importâncias das bactérias. Então, primeiramente, vamos entender que antigamente todos os seres procariontes eles eram agrupados num reino chamado de Reino Monera. Porém, desde pesquisas moleculares que foram realizadas pela década de 70, a existência desse táxon, denominado Reino Monera, começou a ser contestada, a ser questionada. E atualmente tendemos a considerar os seres procariontes em dois domínios. Um desses domínios podemos chamar de Archaea e outro de bactéria, que é o que a gente vai falar nesse vídeo. Isso veio acontecer porque os seres vivos que fazem parte desse domínio chamado Archaea, eles estão mais intimamente relacionados aos seres eucariontes do que as bactérias, como a gente pode ver nesta imagem aqui, que fala da relação filogenética entre bactérias, Archaea e Eukarya. Em relação ao domínio das bactérias, podemos encontrar tanto as bactérias, como nós conhecemos, quanto as cianobactérias. Bom, mas afinal, o que são as bactérias? Podemos descrevê-las como os seres procariontes unicelulares que medem entre cerca de 0,5 a 5 nanômetros. Esses seres podem habitar os mais diversos tipos de ambientes em todas as partes do mundo, sendo encontrados até mesmo em locais onde a maioria dos seres vivos não conseguiriam sobreviver, como interiores de geleiras, vulcões, fontes termais. Existem até mesmo espécies de bactérias que podem ser tolerantes a altos níveis de radiação. Já em relação à morfologia, as bactérias elas são extremamente diversas. E nestas imagens a gente pode ver algumas das principais e mais comuns formas de bactérias que a gente pode conhecer. Quase todos os procariontes eles vão possuir parede celular formada por peptidoglicano. São poucas espécies que não possuem essa parede celular. Já em relação à reprodução, as bactérias apresentam um alto poder de reprodução assexuada por bipartição, ou seja, uma célula ela pode se dividir em duas outras geneticamente iguais. Então, através desse processo de reprodução sexuada por bipartição, em poucas horas, uma única bactéria ela pode dar origem a milhares de descendentes geneticamente idênticos entre si. Então, em relação à importância das bactérias, eu posso citar aqui, primeiramente, como estes seres são importantes no processo de decomposição da matéria orgânica. A decomposição ela consiste em um processo realizado pelos organismos decompositores, os quais vão estar utilizando a matéria orgânica morta para sua alimentação. Os organismos decompositores eles atuam da seguinte forma: eles quebram a matéria orgânica em partículas menores, liberando sais minerais e outros nutrientes no ambiente. Então, de maneira geral, a umidade e a temperatura vão ser fatores que vão estar influenciando as taxas de decomposição. Então, quanto maior a umidade e maior a temperatura, maiores serão as taxas de realização desse processo de decomposição.
É por meio do processo de decomposição que muitos nutrientes vão estar retornando ao meio. Quando o animal morre, por exemplo, as bactérias e os fungos permitem que elementos como água, sódio, potássio, fósforo e nitrogênio sejam novamente incorporados no meio. Então a gente pode dizer que a decomposição ela vai propiciar a ciclagem dos nutrientes. Se a decomposição não acontecesse, a vida no planeta ela não ia se renovar, pois as substâncias necessárias para o desenvolvimento dos seres vivos ficariam retidas nos cadáveres, não sendo novamente disponibilizadas. Também a gente não ia ter a presença dos combustíveis fósseis, uma vez que eles também são formados a partir da decomposição da matéria orgânica. Olá, alunos do EOB, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Heloísa Farias, eu sou residente pedagógica e agora eu vou dar continuidade na nossa aula sobre bactérias. Então vamos lá. Então, gente, as bactérias elas estão presentes em diversos ambientes. Estão presentes no solo, no ar, nos alimentos e em nós, seres humanos, no nosso corpo. As bactérias elas colonizam a maior parte do trato intestinal de nós seres humanos e também de outros animais. Mas ao contrário de outras colonizações, essa colonização ela é benéfica, ela é boa. Nós, seres humanos, possuímos uma microbiota intestinal, ou seja, há micro-organismos diversos que ficam coexistindo dentro da gente, estabelecendo interações ecológicas. Como exemplo de bactérias benéficas no nosso intestino, podemos citar as do gênero Bifidobacterium, Lactobacillus, Eubacterium e Fusium Bacterium. Esse tipo de bactérias são conhecidas como bactérias probióticas e são responsáveis por atuar na nossa fisiologia, contribuir para a nossa saúde e, mantendo o equilíbrio dessas bactérias, elas vão ter a função de proteger e nutrir o nosso trato intestinal. Vocês conhecem os animais ruminantes? Os animais ruminantes eles se alimentam de material vegetal. Então, as bactérias elas vão auxiliar esses animais também na digestão desse material vegetal da qual eles se alimentam. As bactérias celulolíticas, como essas aqui, elas têm a habilidade de produzir a enzima celulase. A enzima celulase ela atua na degradação da celulose, que é o principal componente do material vegetal da qual os animais ruminantes se alimentam, né? Um polissacarídeo que é muito difícil de digerir, então as bactérias celulolíticas elas atuam nesse processo de degradação desse material. Mas, pessoal, como nem tudo são flores, eu tenho que dizer para vocês que existem sim bactérias causadoras de doenças em seres humanos. Doenças como leptospirose, a tuberculose, a cólera e a sífilis. Então, vou destacar para vocês duas doenças causadas por bactérias. A primeira delas é a tuberculose. Então, a tuberculose ela é uma doença que tem como agente etiológico a bactéria Mycobacterium tuberculosis. Ela é transmitida através da inalação de gotículas espalhadas pelo ar, pela fala, pelo espirro ou pela tosse de pessoas que estão contaminadas com essa doença. Mas então, quais são as características da infecção dessa doença? Ou seja, o que a tuberculose pode causar? Bom, ela pode atingir os pulmões, provocar infecções, pode passar para o sangue e atingir outras estruturas do corpo, como o fígado, o baço, a medula óssea, os rins e o sistema nervoso. As medidas profiláticas dessa doença, ou seja, o modo de prevenir ela, é através da vacinação, a vacina BCG, que é administrada na infância, ou seja, a gente toma essa vacina quando a gente é pequeno, quando a gente é bebê. E deixa aquela marquinha no nosso braço, né? Acho que todo mundo que já tomou a vacina BCG possui essa marquinha. Além de tomar a vacina BCG, além da vacinação, é importante também, como medida profilática, que seja realizado o tratamento dos doentes. Então, o tratamento para a tuberculose está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, assim também como a vacinação da BCG. Uma outra doença causada por bactéria é a cólera. O agente etiológico da cólera é o Vibrio cholerae. E o modo de transmissão dessa doença é através da ingestão de água ou de alimentos contaminados pela bactéria. As medidas profiláticas para a cólera são tratamento dos doentes, saneamento básico, consumo somente de água potável, fervida ou clorada ou filtrada, ou seja, água tratada, bem como a higienização de verduras e frutas, consumo somente de frutos do mar bem cozidos. É muito importante. Essa doença, gente, ela tem mais registros em países em desenvolvimento do que em países bem desenvolvidos.
porque infelizmente ela é mais recorrente em locais onde tem um saneamento muito precário e inadequado. Então as pessoas elas ficam suscetíveis a esse tipo de doença. Por isso que é muito importante que haja saneamento adequado, boa higiene dos alimentos, higiene pessoal também e tratamento da água.